Olá para você ligado no RDTV e estamos mais uma vez abrindo os microfones do Jornal Repórter Diário para abordar os principais temas do esporte regional. Hoje vamos acompanhar um pouquinho a paixão do torcedor da região. Estamos em frente à casa de Marcos Botura, ele que há mais de 20 anos é apaixonado pela Associação Desportiva São Caetano. Vamos acompanhar aqui um pouquinho da trajetória dele com o azulão, as camisetas, os acessórios, tudo e um pouco mais para você, internauta do RDTV. Vamos aqui chamar o Marcos Botura para saber um pouquinho dessa história dele com o azulão. Vamos nessa, Marcos? Bora, vamos lá. No dia 4 de dezembro aconteceu aquele fato que marcou a nossa história. Estamos dentro do quarto de Marcos Botura e você já vê um pouquinho dessa coleção grandiosa que ele tem. Marcos, muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa. E fala um pouquinho desde quando começou essa paixão sua pelo São Caetano. Bom, minha história com São Caetano começou já fazer mais ou menos 20 anos. Quando eu comecei no estádio, eu comecei a apoiar o time da cidade. E aí a paixão foi crescendo e hoje mesmo na situação que nós estamos, que o time se encontra, é o nosso time de coração, nosso único time de coração. E como começou? É alguma influência de família? Você mesmo que quis acompanhar o time nos estádios? Como começou essa paixão? Porque não é normal, né? A gente vê aí times grandes como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, mas não é normal a gente ver um caetanense como você. Na verdade, a cidade é pequena, né? Então o time estava na terceira divisão do campeonato estadual na época. E fim de semana a gente queria ver um jogo de futebol, estádio próximo de casa. Comecei aí, um jogo, 2 jogos, 3 jogos, o time subiu de série. E o negócio foi crescendo e você começa a gostar e vicia que você não para mais de acompanhar o time. E a gente tá vendo aí agora essa coleção grandiosa sua de camisetas, de acessórios, de tudo que você tem. Até o quarto seu é azul e branco, né? Tem mais ou menos a quantidade de acessórios que você tem no São Caetano? Tem bastante coisa. Só de camiseta aí deve ter umas 130, 140 camisetas. Aí tem shorts, tem agasalhos, tem flâmulas, tem bandeira. Deve ter umas 180 peças aí tranquilamente. Fora repetida, né? De camisetas tem alguma aí que você acha que é histórica, que você vai contar para todas as pessoas que vierem aqui? Tem, com certeza. Essa aqui, por exemplo, é uma das primeiras camisas do São Caetano. Ela é por volta de 90, 91. E hoje nossas camisas, ou ela tem o modelo 1 que é azul e o segundo uniforme que é branco. Mas na época não, na época nosso uniforme era vermelho. Então foi um dos primeiros uniformes que o time jogou e depois abandonaram a cor vermelha. Também tem uma camisa muito histórica aqui, que é isso aqui, ó. Isso aqui é a camisa do SEC, era o antigo Saad Sport Clube, que foi a base do São Caetano. É uma camisa utilizada em jogo nos anos 70. Foi daqui que saiu o São Caetano, do Saad. Essa daqui também foi um grande marco na nossa história. É uma camisa comemorativa ao título de campeão paulista de 2004. Então, o maior título aí que a gente tem na história. O São Caetano lançou essa camisa dourada para comemorar o título daquele ano. Não tem camisa que você não tem, né? De todos os anos, todas as comemorativas. Tem uma aí também que você tem do Serginho, né, ô Marco? Pra quem não sabe, o Serginho, né, que ex-atleta do São Caetano, que faleceu em um jogo São Caetano e São Paulo. E o Marco vai mostrar essa camisa também histórica, né, Marco? Exatamente. É uma camisa que o Serginho utilizou em jogo. E eu consegui essa camisa através de um outro colecionador. E hoje ela faz parte da minha coleção. E nesse jogo você estava me falando que você tinha uma prova da faculdade e não pôde acompanhar esse jogo, né? Que até depois você foi no velório, foi tudo. Exatamente. Na época eu era novo, tinha 18 anos, 19 anos. Estava na faculdade e aí aconteceu essa fatalidade. Mas logo após o jogo, acabou a prova, a gente juntamos aí 3, 4 amigos da torcida. E a gente foi até o velório prestar as homenagens pro grande Serginho. E você falou ali, mostrou aquela camisa dourada que foi o maior título que o São Caetano venceu, o Campeonato Paulista, mas a maior competição, sem dúvida, foi a Libertadores. E a gente estava conversando aqui, você foi pro Paraguai, né, naquela final diante do Olímpia, o São Caetano que foi vice-campeão da Libertadores em 2002. Conta um pouquinho dessa trajetória sua com o São Caetano na Libertadores. Foi um ano foi o ano, acho que o melhor ano da nossa história, né? A gente conseguiu chegar numa final de Libertadores, na época o time não tinha 13, 14 anos. Era algo inédito para a história da América Latina, acho que até do futebol mundial, né? Um time de tão pouca história chegar no ápice em um tempo tão curto. Mas o São Caetano conseguiu, tinha um time bem montado, bem estruturado.
E chegamos até a final. A gente conseguiu o mais difícil, que era ganhar fora. Um dos poucos times ganha a decisão fora de casa. E a gente conseguiu o que era mais difícil ainda, perder a decisão, ganhar fora e perder em casa, né? Mas infelizmente assim são as coisas, e a gente teve que se contentar com o vice-campeonato. Infelizmente não foi de maneira que a gente queria, mas a gente chegou lá pelo menos. E você foi lá pro Paraguai, né? Foi em outras viagens também naquele campeonato? Sim. Naquele campeonato não, naquele campeonato foi só pro Paraguai. A gente saiu daqui um dia e pouco antes, chegamos 25 horas de viagem. Chegamos lá, o jogo estava recém começando. Acabou o jogo, depois de uma horinha o estádio liberou, entramos no ônibus e voltamos ao Brasil. Mais 25 horas de volta. Lá não, nesse campeonato não, mas muito campeonato brasileiro, paulista, estados de São Paulo, a gente conhece todos os estados aqui no interior de São Paulo. Já fui para Paraná, para o Rio, Santa Catarina, vários estados aí para acompanhar o Grande Azulão. Aquele 31 de julho de 2002 foi o dia mais épico, assim, que você mais sentiu sendo torcedor de São Caetano? Sem dúvida, foi um dos melhores dias da nossa história. Tá certo. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa nova fase do São Caetano, que atravessa, como você disse no começo da matéria, uma fase ruim, né? Está na Série D do Campeonato Brasileiro. Como que você vê essa atual situação do São Caetano? Bom, no passado nós tínhamos um apoio do nosso prefeito, o falecido Tortorello, que é uma pessoa que gostava muito do time, então ele dava muito suporte. Ele dava suporte e se dedicava ao time, né? Então ele dava estrutura para o time crescer da maneira que cresceu. Após o falecimento dele, o negócio mudou muito, as coisas mudaram, o sistema de administração mudou, as pessoas que tomaram frente ao negócio têm outra mentalidade, outros objetivos. Então a coisa foi piorando cada vez mais, e um time que saiu de um vice-campeonato numa Libertadores da América, que se tivesse ganho aquele jogo estaria disputando o Mundial com o Real Madrid. Hoje estamos aí disputando a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, e se a gente não subiu agora esse ano, a gente corre risco de ano que vem nem disputar mais o Brasileiro, né? No Campeonato Paulista, o ano passado a gente estava na 2ª divisão, na última rodada a gente escapou para não cair para a 3ª do Paulista, e esse ano bateu na porta para subir para a 1ª. Então é um time que tá tendo altos e baixos, mas a gente está muito nivelado por baixo, né? Então o time precisa crescer, precisa mudar muito a mentalidade de diretoria. A gente precisa voltar a ter o apoio da prefeitura, que a gente precisa muito da prefeitura apoiando o nosso time. E principalmente a diretoria, focando no time, em resultados e conquistas, e esquecer assuntos extras aí que não cabe ao futuro do nosso time. Até eu ia te perguntar essa questão da diretoria, porque a diretoria do São Caetano é muito criticada, né? O presidente Nário Ferreira, o mesmo aquele que levou o time a vice-campeonato da Libertadores, hoje é o mesmo que está na Série D do Campeonato Brasileiro. Você também tem críticas ao presidente, à diretoria? Você acha que eles são o principal culpado para o time estar onde está? Eu acho que qualquer time, né? Numa empresa ou num time, se a administração, que quem rege, que quem dita as regras lá dentro não consegue um objetivo que é chegar a um título, como no futebol, ou se manter na 1ª divisão, ou coisa do tipo, realmente alguma coisa está errada. Então, críticas com certeza a gente tem bastante, né? Mas o problema é que aqui em São Caetano às vezes as coisas são mais complicadas de acontecer, né? Então a gente tem ideias, sabe que muita coisa pode melhorar, mas a gente não tem acesso à diretoria, acesso a alguma mudança. Mas com certeza, acho que grande parte disso aí é de total responsabilidade da diretoria. Como que você vê o futuro do São Caetano? Você acredita que o Azulão, né, como que é chamado pelos torcedores, pode voltar àqueles tempos de glória? Olha, como torcedor bem otimista, a gente espera que sim, né? Mas se a gente não vê postura ou mudança de ideologia ou de trabalho da diretoria, a coisa tende a ficar cada vez mais complicada. Inclusive já foi dito em algumas épocas, já corre o risco de o time falir, fechar as portas e ser vendido para empresas, para virar um clube empresa, enfim, coisa do tipo, né? Então, se não tomar uma decisão rápida, mudar de estratégia no futuro breve, acho que a coisa tende a piorar. Bom, Marcos, agradeço pela entrevista, pela disponibilidade, por abrir as portas aqui da sua casa. Eu queria que você falasse pro internauta, pro torcedor também do São Caetano que está te assistindo, o amor que você sente por São Caetano de coração, palavras para o grandioso Azulão. Legal, eu que agradeço a oportunidade de mostrar um pouco do nosso time.
E quero falar para todo mundo, principalmente quem é da cidade, quem não só de São Caetano, mas quem mora em cidades menores e tem a oportunidade de torcer para o time local. É muito legal isso aí. Vá, apoie o time da cidade. O Brasil não é só feito de time grande, de grandes metrópoles. Tem um time pequeno e não adianta só ter estrutura, o time ter dinheiro e não ter torcida. Então é isso aí, o recado é esse. Apoie o time da cidade. E quem é de São Caetano também, por favor, comece a frequentar o estádio. E não deixar para ir só nas finais. Durante o campeonato é muito importante a presença de todo mundo. Obrigado. No dia 4 de dezembro aconteceu aquele fato que marcou a nossa história e vai acontecer novamente. Está certo. Esse aí é Marcos Botura, torcedor apaixonado pelo São Caetano, pela Associação Desportiva São Caetano. A você, internauta, muito obrigado pela paciência, pela audiência e que você sabe, para falar de esportes, economia, política e muito mais, acesse repórterdiario.com.br. Um grande abraço e até a próxima!